Pronto. Então, boa noite, minha gente. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula, né, do curso Entre Linhas e Sonhos, Gestão e Comercialização na Economia Solidária. Hoje nós vamos dar início a um novo eixo de trabalho, a um novo eixo da cartilha, né? Hoje vocês vão iniciar um processo do conhecimento sobre controle contábil e financeiro, né? E isso é extremamente importante numa associação, numa cooperativa. Então, para poder refletir sobre a aula de hoje, que é a aula 6, que é a aula Por que precisamos cuidar das contas? Eu aqui, né, responsável pela mística, que é esse momento de acolhimento, separei uns paninhos, uns retalhos bem coloridos e fui estabelecendo para cada cor como se ele fosse alguma coisa no processo produtivo. Por exemplo, esse verde claro são as vendas, esse rosa eu estabeleci que ele é aquilo que vem por meio de financiamento, de editais. Eu estabeleci que essa cor terra era a energia, a conta de luz que a gente tem que pagar da nossa associação, que esse azul é a água, que se a gente não pagar a água, a gente não vai ter como lavar a mão, não vai ter como usar o banheiro. E outras cores aqui, né? O verde claro é o saldo, o verde escuro é aquilo que a gente consegue guardar para investir. Então, eu fui atribuindo para cada cor uma coisa que a gente tem a responsabilidade de pensar quando a gente está organizando a contabilidade da nossa associação. E aí, como é proposta do nosso curso que a gente possua e construa o nosso caderno de saberes, eu trouxe aqui para vocês essa folha aqui. Essa folha do meu caderno de saberes, que eu pensei nela, foi assim. Eu pensei nelas. E aí, uma coisa que foi muito importante quando eu fui construir esse paninho, é que isso aqui é algo que tem um valor simbólico, mas ele também tem uma intenção, né? Qual é a minha intenção ao fazer essa folha de saberes? É através dessa materialização simbólica aqui, passar uma mensagem para vocês, passar uma mensagem para mim também, trazer uma reflexão. E aí eu estabeleci que cada coisinha no seu quadrado são as coisas organizadas. E aí eu criei um fluxo no meu pensamento enquanto eu estava fazendo essa folha de saberes. Que esse verde e esse rosa, eles são exatamente aquilo que eu anoto de tudo que entra, de tudo que é receita na minha associação. O verde é tudo aquilo que eu anoto porque eu estou vendendo, e o rosa é tudo aquilo que entra porque alguém investiu em mim, porque um edital investiu em mim, investiu na minha associação. E aí, o laranjinha é aquela responsabilidade que eu não posso fugir. Eu tenho que pagar a conta de energia, eu tenho que pagar a conta de água, que é o azul, eu tenho que pagar a minha internet, que é o vermelho, e eu também tenho que comprar matéria-prima, né? E aí, quando eu consigo organizar tudo isso num cantinho, eu vou conseguir também ter o meu saldo, ter o meu ganho, ter o meu fundo rotativo para poder fazer investimento. Então, esses dois paninhos aqui, que eles estão aqui nesse lugar, um representa o dinheiro, a riqueza produzida por nós, e outro aquela reserva que a gente consegue deixar na nossa associação, que a gente consegue guardar para a gente poder fazer investimentos. Então, essa é a minha folhinha com as coisas organizadas. E as coisas organizadas, eu consigo saber onde está cada coisa. Mas aí eu também fiz um outro paninho, né? Uma outra folha de saberes. Nessa outra folha de saberes, essas coisas estão amontoadas. Elas não estão cada qual no lugar. Então, assim, a representação das cores, conforme eu fui pensando, foi mostrando aqui que quando eu não cuido das minhas contas, quando eu não projeto, não planejo, não me organizo, as coisas viram um amontoado. E esse amontoado me faz perder em saber o que é ou o que não é, né? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês de reflexão e trazer também como provocação para vocês
é que esses paninhos, né, essas folhas de saberes, elas sejam construídas como se elas fossem a oportunidade da gente colocar a intenção naquilo que a gente quer mudar, né? Colocar a intenção é fazer com que algo que está na nossa mente, né, vire propósito, vire algo que a gente quer transformar na nossa vida. Então, eu provoco vocês hoje a vocês construírem aí, né, o paninho dos saberes de vocês, a folha dos saberes de vocês, e vocês colocarem uma intenção, sabe? E aí, a minha palavra de intenção é enfrentamento. Por que que eu escolhi a palavra enfrentamento? Porque na realidade da gente, a gente vai encontrar muitos desafios. E às vezes a nossa associação, ela não está assim, toda organizada. Às vezes ela está assim, toda cheia de desafios, cheia de problemas. Mas isso não significa que nós não podemos resolvê-los. Então, por isso que a minha palavra de intenção é enfrentamento, que é para a gente encarar de frente os nossos problemas, né? Deixar o nosso medo para trás e ir em busca da construção das oportunidades, né? Então, eu desejo muito que a aula seja boa, seja proveitosa, que vocês tenham a intenção de, se por acaso vocês estarem assim, vocês transformarem a associação de vocês nesse modelo aqui, onde as coisas estão organizadas, onde cada coisa tem seu lugar, onde cada pessoa tem o seu papel, onde cada pessoa tem sua função, e assim as coisas vão caminhando melhor. E para poder entender esse assunto que é tão importante e que muitas das vezes é um dos maiores desafios dos empreendimentos de economia solidária, que a gente convida aqui, né, a professora Denise Momo, que é uma professora do IFSOL, né, ela é do IFRN, e ela também se dedica à incubadora IFSOL. Então, nós vamos convidá-la aqui para poder trazer essa aula, trazer esse momento para a gente e dizer que vocês hoje estão muito bem-vindas e aproveitem muito esse momento. Então, vem para cá, Denise. Boa noite, gente. Agradecer, Fernanda, aí, que já deu um resumo, né, Fernanda, da minha aula todinha. E eu já estou aí sonhando com aqueles retalhos que estão todos ali embrulhadinhos, né, que eles fiquem todos arrumadinhos. Essa é a ideia. Deixa eu primeiro dizer para vocês, né, agradecer, Fernanda, a oportunidade de estar aqui, dizer que estou muito feliz por estar aqui. Eu já tive a oportunidade de conhecer várias mulheres que estão aqui na Casa do Artesão do Seridó, quando a gente constitui a cooperativa, acompanhando também o coletivo Ferarte Potiguar de Economia Solidária, que está aqui no mercado da agricultura familiar, que representa, se não estou enganado, 13 grupos, né, hoje, ou 14, nunca lembro. Também o pessoal de Mossoró, da Coopermupes, várias mulheres que teve no encontro de Natal também da rede, então, assim, quero conhecer, né, também as demais, né, com o tempo, né, e dizer que nós mulheres, me coloco também, né, como Fernanda, a professora Sandra, nós somos lutadoras, né, estamos aqui já no terceiro turno do dia, né, então, assim, a gente persiste, a gente resiste, e por isso que a gente faz mudanças, né. Fernanda colocou assim, gente, vamos, né, vamos fazer um enfrentamento, eu sei que falar de finanças não é fácil, né, não é nem um pouco fácil. Eu comecei a pensar em trabalhar com finanças justamente porque eu trabalhava já com agricultoras familiares do Rio Grande do Sul, e eu via na minha família, no meu pai, minha mãe, as dificuldades dessa parte de finanças, e aí eu, quando, né, fui estudando para isso, e cheguei no IFRN, eu vi justamente essa importância de trabalhar essa questão financeira, né? Então, hoje, assim, bem devagarinho, tá? Eu peço para quem tem a cartilha impressa, pegue a cartilha. É bom pegar um lapisinho, uma borracha. Quem não tem a cartilha, pega aí também um papelzinho, que é bom anotar, né? A gente vai fazer algumas práticas, né, durante a nossa aula, mas eu falo que nem é aula, né? É uma conversa. Eu sinto mais que é uma conversa, porque eu também aprendo muito com vocês, tá? Fiquem também bem à vontade, né? A hora que vocês tiverem uma dúvida aí, vocês podem levantar a mão, ou podem também, né, abrir o fone aí para
estar falando, tá? Fique à vontade. Eu peço para Sandro, para Fernanda que possam ver o chat, porque eu não vou ver. Estão vendo a minha apresentação, Fernanda? Sandra? Isso. Estamos sim, e pode contar conosco na leitura do chat, tá bom? Ai, obrigada. E qualquer coisa também, se alguém levantar a mão e eu não ver, vocês me ajudem, por favor, tá? Já aviso sim. Só queria Pronto. perguntar a vocês se o vídeo da Denise também estava congelado para vocês, porque para mim a imagem da Denise está aparecendo congelada, como se eu não conseguisse ver ela se mexendo, enfim. Para mim está Talvez normal. tá normal. Para mim está normal, mas vamos perguntar para as outras mulheres também se está normal ou se está Estou me congelado. Aqui mexendo, está gente. normal. Para mim está normal. Então, para a maioria está normal, Denise. Então, podemos continuar. Pronto. Então, assim, a nossa aula, né, que é do eixo E3, né? É 3, né, Sandra? Agora eu buguei. É entre Segundo linhas e eixo. sonhos. É o segundo, né? Nossa. O terceiro é o segundo próximo que você eixo. também vai dar. É por isso. O segundo eixo, então, a gente vai ver justamente por que é importante a gente controlar essas contas, né? Então, a gente vai fazer três aulas. A gente vai trabalhar bem devagarinho, porque é importante e por quê? Eu acho que vocês, né, eu acompanhei muitos grupos aqui de Natal, né, das nossas artesãs e costureiras, e sempre é uma agonia, né, será que o preço que eu coloco na minha roupa, né, ou no meu produto, eu tô tendo essa margem, tô tirando algum valor para mim, não tô tirando, né? Então, eu acho que vocês muitas vezes ficam com muitas dúvidas em relação também a essas questões, né? Eu vi que o eixo também anterior falou da produção, e para a gente também poder, né, programar essa produção, para saber quanto que se gasta para produzir, para pensar também depois esse custo, preço de venda, tudo parte aí de a gente também controlar nossas contas, né? Para dar um pouquinho de exemplo, a gente pode trazer a casa da gente, né? A casa da gente, eu acredito que todas nós mulheres somos excelentes administradoras. Eu tenho certeza, não preciso nem fazer nenhuma pesquisa, porque nós conseguimos, eu sempre brinco, né? De R$ 10 fazer 20, né? Porque a gente aproveita, ainda mais vocês que estão muitas vezes na agricultura familiar, então vocês aproveitam os produtos dos quintais. Vocês, eu lembro da minha mãe, né, que era costureira, e ela fazia artesanato, era professora, tinha quintal, e aí eram 8 filhos, então ela pegava uma roupa que ela ganhava, que era usada, e eu queria sair toda bonitinha, né, para as festas, eu não tinha dinheiro, e ela pegava uma calça, eu lembro como se fosse hoje, pegava essa calça jeans, e na época era moda, com uma sainha jeans com bolso, então ela pegava a calça jeans velha lá, e dessa calça velha ela conseguia fazer uma linda saia jeans com bolso. Então eu vejo assim que realmente, né, eu tenho o exemplo da minha mãe, que foi uma lutadora também, então eu vejo realmente que as mulheres já fazem isso, vocês já fazem no dia a dia esse controle, né, das contas. Então hoje a nossa aula é entre linhas e sonhos, né, e aí essa aula, por que a gente vai cuidar, por que nós precisamos cuidar dessas contas? Dando esse exemplo da casa, que nós todas cuidamos de nossas casas, eu falo nós porque, assim, a gente vai desde lavar, limpar, cozinhar, planejar mercado, planejar comida, olhar o filho, se foi para o colégio, não foi, se foi para o médico. Eu duvido, por mais que Sandra aí, né, ou Fernanda, o pessoal aí que está aqui na área mais urbana também, por mais que a gente trabalhe fora, por mais que a gente tenha uma outra renda, mas eu acredito que ainda cai muito sobre a gente também, muitas responsabilidades da casa. E eu acho que não é difícil também para vocês. Então, por que eu estou falando isso? O que é importante cuidar, né, das nossas contas. Porque nós, mulheres, já cuidamos de tudo na nossa casa. E também, eu acredito que todas nós também contribuímos em cuidar das nossas contas em casa, né? E se a gente não cuida das nossas contas em casa, o que acontece? 1000 coisas, né, gente? Falta dinheiro para comida,
falta dinheiro, né, para um filho muitas vezes ir ali comprar uma coisa, uma diversão, falta para a saúde e falta para tudo, né? Então a gente tem que espichar o dinheiro para dar certo, tá? E aí, quem está com a cartilha na mão, a gente vai trabalhar da página 40 a 48, tá, gente? E aí, quando a gente fala em cuidar das contas, pensando nessa questão que nós mulheres já cuidamos das contas, além das 1000 coisas da casa, nós também contribuímos para cuidar dessas contas, né, das nossas casas. Boa noite, E aí, nós vamos... Boa noite, gente. E aí, nós vamos trazer isso também um pouquinho para nossas associações, né? Associações, ou grupos informais, ou cooperativas que vocês fazem parte. Por que a gente vai cuidar dessas contas, né? Lá na associação. Cada associação tem um objetivo, né? Foi criado lá a associação, foi criada a associação, né? Um exemplo, para vocês estarem produzindo e comercializando, né? De maneira coletiva, autogestionária. Mas como é que você vai fazer isso se você não controla as contas da associação, né? E aí a gente vai ver um pouquinho também o que é esse controle financeiro, o que a gente deve e como deve cuidar e como organizar um pouquinho também esse dinheiro para que a gente consiga passar o mês. E aí a gente chama que essa organização desse dinheiro que a gente tem, a gente chama que isso é um fluxo de caixa. É praticamente o que a gente faz em casa, né? Começa o mês, a gente recebe lá, quem recebe, né, uma aposentadoria, quem tem uma outra atividade que é fixa, né? Ou quem também faz suas vendas, né, na associação, que recebe o dinheiro, então tem aquele dinheiro que tem que passar o mês. Então, a gente chama que justamente a entrada desse dinheiro e tudo que a gente vai gastando é um fluxo de caixa. Então, a nossa aula de hoje, ela vai muito em relação a isso, né? Por que nós temos que controlar essas contas e de que maneira que a gente vai controlar e ver se esse dinheiro vai dar para fazer tudo o que a gente precisa lá na associação, lá no grupo. Porque se a gente não tiver esse recurso, também, depois, mais para frente, a gente pode pensar de que maneira que a gente pode arrumar esse recurso para suprir, né, essa necessidade que a gente tem. E aí nós temos nossas figuras aqui, né, na nossa cartilha, que elas fazem justamente um diálogo em relação a essa questão dos controles financeiros, dos controles das contas. E aí uma está falando para a outra. Esse mês foi puxado, viu? A gente costurou bastante e vendeu bem na feira. Dinheiro entrou. Aí a outra responde, entrou sim. Mas quando fomos fechar as contas, quase não sobrou nada. Fiquei pensando, onde foi parar esse dinheiro? Que é aquilo, né? Produziram, foram para a feira, vendeu tudo, e quando vê, cadê o dinheiro, né? Não sobrou nada. E aí a outra está respondendo. Às vezes, parece que vender bem é sinal de que está tudo certo, mas não é bem assim. Se a gente não olha com calma para o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, fica difícil saber se o trabalho está valendo a pena. Então, é isso. Para a gente pensar, e aí vem justamente um pensamento. Boa noite, pessoal. Estou entrando agora. Boa noite. Então, assim, vender bem nem sempre significa, né, que aquele grupo, aquela associação, aquela cooperativa está bem financeiramente. Se o dinheiro entra e sai rápido, é preciso olhar melhor para as contas. Também não quer dizer, se o dinheiro entra e sai rápido, não quer dizer também que aquele grupo também não está tendo, né, retorno para as associadas ou cooperadas. Então, eu já vou falar justamente um pouquinho sobre isso hoje, né? A gente tem que lembrar que o dinheiro da gente, da família da gente, está na família, né? Você não controla nada, você não pega nota, se a gente se perder nas contas, o dinheiro está ficando entre a família, não é isso? Mas, quando a gente está num coletivo, né, num grupo, numa associação,
associação, em uma cooperativa, a gente tem que lembrar que a gente trabalha de maneira coletiva, dos princípios, né, da economia solidária, de maneira solidária, com transparência, a gente presta contas nesse processo de transparência. E aí, como é que a gente faz para prestar contas se esse grupo, né, chega no final do mês, vendeu e não tem mais o dinheiro, mas ninguém controla essas contas, ninguém pega nota, ninguém registra nada. Eu não sei também, porque eu já estou ficando velha, viu, gente? Já não estou mais tão jovem como Fernanda, como nossos bolsistas aí. Mas se eu não anotar as coisas, tudo eu saio anotando, né? Para que eu lembre depois. Então, a gente não tem cabeça nas 50 mil coisas que a gente faz diariamente, que a gente consiga lembrar. Imagina lembrar, eu acho que não sei se eu consigo lembrar do mês passado o que eu paguei de conta, viu? Porque fica na minha família, né? Então, a gente vai pagando. Mas pensou se isso fosse uma associação, é muito complicado. É muito complicado. Então, assim, imagina, então, você pensar em controlar as contas e ter que prestar contas de um ano atrás ou de 3 meses atrás e você não lembrar mais o que foi gasto, né? Quais gastos que esse grupo teve, quais despesas, onde é que vendeu, o que vendeu. Então, assim, nós temos que saber, então, por que cuidar das contas é tão importante, tá? Além de anotar esses números, né? Cuidar das contas não é só a gente pegar as notas e anotar direitinho, né? É entender como, né, que dentro de cada grupo, né, quanto que entra, quanto que sai. Isso vai ajudar, esses controles financeiros, vai ajudar, inclusive, a organizar o trabalho de vocês, né? Ver onde que estão as dificuldades, vai ajudar, inclusive, na hora que vocês estiverem aqui na rede, por exemplo, pegarem, né, um pedido, né, grande aí, tanto do mercado privado quanto do PCS, PCs, vocês pegarem um pedido grande para saber depois, no final, né, quanto que tiveram de gastos, quanto venderam, né, para saber depois, inclusive, como é que vão dividir isso para as pessoas que produziram, para as mulheres. Então, vai ajudar a dividir esses resultados, né, de forma justa, transparente. Isso fortalece a confiança. Então, assim, a confiança se dá numa relação, né, de respeito, e a confiança, infelizmente, eu sempre brinco, eu sou da área financeira, mas é brincadeira, tá, gente? Que a área mais frágil, a parte do corpo mais frágil de todo ser humano é o bolso, tá? Brincando, né? Que é a área financeira. Então, realmente, quando a gente não explica para onde vai o dinheiro, fragiliza uma relação. Então, é muito importante aí, né, que a gente tenha esses cuidados. Inclusive, no exemplo, né, da FERARC, do coletivo FERARC Potiguar de Economia Solidária, a gente teve aí quase 7 anos com a assessoria Caiapsol, e a gente conseguiu, né, conjuntamente, através de regimento, através de responsabilidades, definindo responsabilidades, tarefas, controles, conseguiu, né, com que as próprias mulheres, hoje, elas são totalmente autogestionárias, esse coletivo, e conseguem fazer os controles e gerenciar tudo isso e prestar contas também, né? Então, melhorou com certeza muito todo esse processo, esse coletivo. Então, só foi um pouquinho, assim, uma introdução. E aí, agora, eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês, né, dos grupos, falando um pouquinho dos grupos, não das questões pessoais. Eu trouxe mais as questões pessoais para como que vocês, nos grupos, vocês cuidam das finanças? Como é que vocês fazem esse controle das finanças? Ouvi um pouquinho de vocês aí. A Daza está com o microfone aberto e levantou a mãozinha. Para dar boa noite para vocês. Estou viajando. Não vai dar para assistir hoje, mas eu vou assistir amanhã, né, quando ficar aí no coisa, tá certo, gente? Só um cheiro para cada um de vocês. Boa noite, viu? Boa noite, Daza.
Ei, Sandra, tá me dando medo, só que ninguém cuida das E finanças, aí, né? mulheres, Tá me não é? dando medo. Eu fiquei pensando nisso. E aí, mulheres? Ei, pessoal do Oi. coletivo Feirarte tem que falar, porque eu fiquei 7 anos, né, trabalhando finanças com o coletivo. Conte a Boa no- experiência de boa vocês para a gente, noite. estou super curiosa. Vai lá, Lindete. Eu sou coordenadora do Grupo Sabores e Delícia. E a gente trabalhamos aqui com bolos, bolacha de leite. Aí vendemos para a merenda escolar e para a comunidade. Trabalhamos o mês inteiro. Quando termina o mês, a gente faz a prestação de conta, tira a despesa e divide o outro com o grupo. E está dando certo, graças a Deus. Dona Lindete, como é que vocês fazem? Vocês pegam as notinhas, vocês pegam um caderno e colocam a nota, como é que vocês fazem? Explica um pouquinho para nós. Eu pego eu tomo conta das compras, pego as notas, e algum lugar que não tem a nota, eu anoto no caderninho. Quando vendemos, eu anoto tudo no caderninho, o que fizemos, o que vendemos, e no final do mês, somo todo, tiro a despesa, divido o restante com o grupo. E aí São você sempre presta contas lá para o grupo explicando como é que foi cada coisa, é assim? tudo explicadinho. Muito bom, dona Lindete. Se sobrar R$ 2, eu digo, ó, sobrou. Assim, porque às vezes acontece que a conta assim fica Quebrar. 302, um pouquinho assim, aí eu vou, pego aqueles centavos que sobrou, guardo para um fundo de reserva, para comprar, às vezes precisa de um bujão, de alguma coisa, a gente tem ali a reserva. Muito bem, dona Lindete. Importante mesmo, viu, Maria Deta, seu trabalho com a gente, nós só temos que agradecer. Obrigada. É, a Adriana está com a mão levantada e a Ciele deixou lá no chat a seguinte informação. Eu anoto um caderninho. Muito bacana, Ciele. Muito bom. Mas quem gostaria de falar aqui, como faz? Temos a Adriana. Boa noite. Eu faço parte do Feirarte e a gente somos articulados em 11 grupos, né? E a gente já tem todo o manejo, podemos dizer assim, graças a Deus somos unidas, temos prestação de conta, de venda, de tudo que é de material de limpeza. Aí somos em 3 pessoas que ficam à frente, né? A Neuma, que é com controle de pagamentos, que a gente paga uma taxinha significativa para embalagens, material de limpeza. Temos Maria Dantas, que ela presta conta, né, na reunião mensal que a gente tem. A gente se reúne, ela nos fala o que foi vendido em dinheiro, em Pix na maquineta, em cartão de crédito, se foi débito, ela explica tudinho. E eu fico responsável pela escala. A quem falta, qual é o dia das meninas, porque a gente se articula o seguinte: todo dia é uma associação e temos uma cooperativa entre a gente. Então, quem está doente, quem abriu a loja, a hora que fecha, antes que a gente feche a loja, a gente tira uma foto do livrinho que foi vendido, então as meninas têm esse controle do que foi vendido, se falta algo na reunião a gente conversa, se a gente vai comprar alguma coisa, todo mundo vai para a votação, então a gente é bem articulado nessa questão de prestação de conta. Se tiver uma compra extra, vai para a votação. Se uma concorda e a outra não concorda, a gente vai conversando e a gente vai se articulando. Se tiver um evento extra, e uma pode apresentar todas, aí a menina vai apresentando a gente. Então, nesse ponto de vista, até a Denise conhece que no começo ela nos alavancou, né, Denise? Foi Era uma difícil no mãe, começo. uma mãe que pegava nas mãos da gente e nos orientava. Então, aqui em Natal, a gente fica ali no mercado da agricultura familiar, nós temos um ponto fixo e a gente é assim, articulada, desse estilo. Muito Muito bacana, obrigada, Adriana. Adriana. E Obrigada.
E, Denise, temos também a Aparecida, que quer falar. Ai, ótimo, Aparecida. Pode falar, Aparecida. Boa noite a todas. Eu sou da Associação dos Artesãos de Campo Redondo, sou a presidente. Aqui a gente tem uma prestação de conta, assim, a gente anota tudo que foi vendido. É tipo assim, a gente tem uma fichazinha, ó, não sei se dá para ver direito, e a gente especifica o produto, é a artesã que fez, a quantidade, o valor unitário, né, o total, o custo do produto. Como a gente trabalha assim, né, com questão de associação sobras, né, vamos dizer assim, a gente tira uma porcentagem, né, daquele produto que foi vendido para a associação, o valor do material, do que foi gasto, e o restante, se foi duas artesãs que produziu aquilo, ou se foi uma, aí a sobra é daquela pessoa que fez. A gente divide dessa forma. Muito obrigada, Aparecida. Muito interessante, porque vocês já estão pensando justamente também em deixar um percentual, né, para deixar para a associação para outras despesas, que a associação também precisa. No caso lá de Adriana, da Ferarte, né, o coletivo Ferarte Potiguar, vocês pensarem em 11 grupos trabalhando junto, né? Já é difícil, por isso que a Adriana falou que no começo não foi fácil, né? Imagina, um grupo muitas vezes é difícil, né, trabalhar conjuntamente. Imagina 11 grupos trabalhando coletivamente de maneira autogestionária. Então, lá na Ferarte foi definido, em vez de ser um percentual das vendas, foi definido um valor mensal que cada associação deixa para o caixinha também, para cobrir essas despesas que esse coletivo tem para vender coletivamente lá, nesse mercado, para embalagens, material de limpeza, tudo que precisa também. Quer complementar mais alguma coisa ainda, Aparecida? Não, é só isso. Assim, essa questão que a gente também tem é um produto que é totalmente, assim, feito de outras sócias, que tem coisas que elas fazem, produzem em casa. Aí, nessa questão, ela paga também uma porcentagem, fica na associação e ela dá uma porcentagem para a associação, né, por estar lá. Isso, porque, na verdade, porque a associação estaria vendendo, né, para artesã. É muito parecido com o coletivo esse Feirarte também, porque só que, no vez de pagar a taxa, elas pagam uma mensalidade por estar lá para ajudar a cobrir esses custos também, porque também a gente tem que lembrar que tem toda a parte de água, luz, energia, né? Todas essas despesas fixas que a associação tem todo mês, né? Muito bem, Aparecida. E está dando certo assim, né? Aí vocês fazem prestação de contas mensal, se reúnem, conversam. É mensal. Todos os meses a gente tem essa fichinha de todos os meses. Aí a gente, as vendas que foi, vai anotando num caderninho. Aí quando é no final do mês, sempre a gente tira um dia para fazer toda a prestação de conta. Perfeito, muito bem, viu? Parabéns. Obrigada. Mais alguém, Sandra? Não. Gente, Se assim, continuar. Tenho certeza que os grupos também devem fazer os controles, mas muitas vezes não querem estar falando aqui. Então, assim, tudo que falaram é super interessante, né? Então, é importante, né? Para que a gente realmente tenha, né, um trabalho realmente dentro dos nossos princípios da economia solidária, dentro desse processo coletivo, autogestionário, solidário, e não é fácil, né, gente? Então, assim, vocês viram também aqui a Adriana falando lá, o coletivo Ferarte, né? 3 pessoas ficam responsáveis todo mês, a Aparecida falou que fica responsável, o nosso Lindete também falando aí que fica responsável. Então, a gente vê justamente aí, se a gente não tiver pessoas, né, e a gente vê realmente que essas pessoas que ficam responsáveis, geralmente é um trabalho solidário, por isso que a gente trabalha muito a questão da economia solidária, né, muitas vezes as pessoas fazem isso, né, dentro dos grupos, porque ninguém está ganhando mais, né, tenho certeza aí que a Adriana, nem Neuma, nem Aparecida, nem Lindete, ninguém está recebendo a mais, porque está assumindo essa responsabilidade desses controles. Mas a gente faz justamente isso
porque a gente acredita justamente numa mudança, num mundo diferente, que a gente pode se ajudar, dar as mãos, né? E com isso, né, melhorar a vida, né, de todas nós, né? Eu tenho certeza aí que nós, inclusive, que estamos aqui agora também aprendendo, vamos estar repassando isso depois, para quem não conseguir estar aí participando ou vendo depois. Então, assim, nós vamos trabalhar também, é importante falar aqui também, porque essa questão de controlar as contas, né, tem a ver com a parte contábil e financeira, né? Vocês sabem que a Rede Solidária de Confecções, né, claro, tem o objetivo de estar aí vendendo através, né, das compras governamentais, mas também através do mercado privado. O mercado privado é a gente vender aí, né, para supermercado, né, para toda e qualquer empresa, organização que queira comprar da gente, para o sindicato, né, todas e qualquer organização. Aí vamos pensar assim, com certeza vão pedir nota fiscal, né? Para nota fiscal, alguém está com o fone, acho que aberto, viu? Já desligamos. Tá, obrigada. Então, assim, vamos pensar assim, eu vou vender, acho que foi, agora não lembro se foi, foi Lindete, né? Falou, acho que das compras da merenda escolar, né, Lindete? A Lindete falou, olha, a gente vem na associação, que é Sabores e Delícia, para merenda escolar. Então, ela já sabe, né, que se ela não tiver a contabilidade em dia, não tiver esses controles em dia, não tiver isso lá com o contador, não vai ter contabilidade e vai ter problemas para continuar vendendo, porque para vender, né, não interessa se é público, se é privado, para onde vai vender, é necessário você mostrar para a organização pública ou privada se legalmente você existe, que é ter esse CNPJ, e se realmente você tem uma saúde financeira, se você movimenta, se você tem receita, se você tem despesas, porque se você não tem nada contabilizado, quer dizer que não está ativo, que não está funcionando, né? Então, o que é esse controle contábil? Nada mais é do que pegar tudo que vocês colocam nos caderninhos, que vocês pegam de notas, de cupons, de recibo, e mandar lá junto com esse caderninho, seu contador também se perde, né, enlouquece, vocês pegar tudo isso e mandar para o contador, colocar isso no sistema, lá na internet, né, e vai gerar lá o quê? Relatórios, informações para decisões gerenciais, para você saber durante o ano quanto vendeu, quanto gastou de água, de luz. Então, nada mais é do que isso, tá? Mas para que esse contador consiga fazer essa contabilidade, consiga deixar, como vocês falam assim, deixar a associação e a cooperativa em dias, né? Quer dizer, o quê? Tudo certinho, né? Agora sou professora, então não posso mais trabalhar como contadora, mas trabalhei aí 20 anos, então não conta a minha idade não, pelo amor de Deus, né? Com cooperativas e associações, né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso. E quando tive escritório de contabilidade, todo mês eu ligava lá para a associação e cooperativa e pedia, mande a movimentação financeira, que era justamente esse caderninho, o extrato bancário, e não só isso, as comprovações também. Porque coitado do contador, quando vem só o caderno escrito assim, pago luz, mas aí um valor muito alto. Aí contado esse contador para saber se essa luz foi de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, quando vai o documento junto, o contador pode pegar o documento e olhar, tá? Então, assim, por que que é importante registrar? O que é registrar? Isso que vocês falaram até agora, as meninas que falaram muito bem. Anotado tudo no caderninho, né? E aí Lindete falou, inclusive eu tenho a nota de venda, né? Eu sei que vocês estão muitas vezes no interior, né? E vocês vão para algum estabelecimento, e aí não tem aquele local, muitas vezes não tem como emitir um cupom fiscal.
No cupom fiscal, aquele que no mercado, quando a gente vai no mercado, supermercado, eles tinham um cupomzinho fiscal para a gente na máquina bem rapidinho, não é? Geralmente, os estabelecimentos que têm essa maquininha, vocês podem pedir na hora, olha, coloque o CNPJ da associação e vocês levam esse CNPJ ou no celular, né? Ou no cartãozinho na carteira, e eles colocam na hora lá, o nome da associação e o CNPJ. Inclusive, é ideal sempre colocar o nome da associação e a CNPJ ou da cooperativa, tá? E aí pedir esse cupomzinho fiscal. O que acontece? Ah, professora, esse cupom fiscal vai sumir, tá? E aí o contador, com certeza, depois vai lá e vai fazer uma cópia disso para deixar nos documentos para não sumir, ou vai escanear isso lá para deixar também o contador de vocês, ele desenrola depois, tá? Então, assim, não adianta só anotar o que foi pago, tá, gente? O ideal, se possível, né, claro, se possível, é vocês colocarem junto aquele caderninho naquela folha que vocês têm, já a conta da água que pagou, a conta da energia que pagou, se tiver, né? Ah, mas isso veio pela internet. Então, quem pode já manda pela internet mesmo para o contador, que ele anexa lá, se possível. Quando for comprar qualquer material, estou comprando os materiais para produzir, linha, tecidos, né? Materiais, eu acho mais imprescindível ainda. Acho que a Sandra vai até falar isso, deve ter falado muito aí o pessoal, né? Marcos, quem fez as capacitações sobre produção, da importância de anotar. Porque como é que a gente depois vai fazer um custo daquele produto se a gente não tem a notinha para saber que aquele tecido X, né, custou tanto ao metro, aquela linha que muitas vezes são linhas diferentes, né, ou materiais diferentes, como é que a gente vai pensar em fazer esse custo do produto depois, para calcular depois no próximo módulo, né, qual esse custo e qual vai ser essa venda, né? Se Sandra quer também falar um pouquinho sobre isso, o pessoal da produção. Não, tá perfeito. A gente focou mais na parte de produção justamente para que, nesse momento e no próximo eixo, explore bem esse complemento e faça as associações dos custos de produção. Perfeito, tá? Então, assim, para que a gente consiga justamente lá à frente fazer esses custos direitinho, a gente precisa já começar que cada associação, né, a partir de hoje, comece justamente a fazer isso, né? Então, registrar, que é o caderninho, pode ser, e guardar esses comprovantes também, que é importantíssimo também, tá? O que é esse acompanhamento, né? Então, registrar isso, o que é acompanhamento? O que as meninas falaram, né? Quem vai ser essa pessoa responsável, né? E aí, eu sou acostumada, viu, gente, ser chamada que eu sou a chata. A Adriana foi bem querida, viu, Adriana? Falar assim, que eu puxava as orelhas, né? Mas ela quis dizer que eu cobrava realmente, né, que tinha que ser feito, né? Por mais, né, Sandra, que a gente tem esse papel da assessoria, muitas vezes a gente acaba dizendo, gente, é importante, tem que ter feito, isso não vai dar certo, né? Porque a gente ficava assim, e aí a gente foi devagarinho, entendendo e conseguindo fazer com que realmente viram que dava certo, e hoje estamos aí tudo dando certo, né? Por que eu falo isso? Tem que ser uma pessoa dentro do grupo que realmente... Tem pessoas que gostam mais dessa parte de controles, de anotação, dessa parte financeira. Tem outras pessoas que são, né, mais a produção. Então, a gente realmente procura ver sempre, dentro de cada grupo, quem tem mais essas habilidades, né, desses controles, né? E aí é importante realmente que cada grupo tenha uma pessoa, ou mais que uma pessoa, como a Adriana falou na Feirarte, né? Para fazer isso, pode dividir, né? Quem faz o quê. Mas é importante que tenha essa pessoa responsável, porque, gente, como antes alguém falou que não lembro, né? Qual delas que falou, se foi a Ciele, que falou que lá sobrou no mês, confere direitinho o dinheiro e sobrou tanto, e aí já deixaram lá para fazer o caixinha também, né, para quando precisar. O que ela quis dizer com isso? Porque além de anotar tudo isso, vai ter que ver realmente se aquele dinheiro lá que ela tem em mãos é o que sobrou, né? Tanto o dinheiro físico, quanto o dinheiro que está em banco, quem tem aí conta bancária, tá? E aí é importante sempre estar olhando isso, tá?
Eu não consigo fazer isso diariamente, a associação, a cooperativa tem pouco movimento. Então, a pessoa pode fazer isso uma vez por semana. O que não pode deixar de fazer diariamente? Saiu, fazer um gasto, pegar um comprovante. Uma dica minha, dica de professora aí, de assessora de muitos anos com os grupos, é vocês comprarem um bloco de recibo, é bem barato, que tem, inclusive, nas livrarias, é bem baratinho esse bloco de recibo, e vocês levam junto. Para que isso? Lá naquele estabelecimento, que não tem nada a dar para vocês, eles vão botar um carimbo do estabelecimento e eles vão escrever, recebi R$20, referente, sei lá, 2 metros de tecido, e vão dar para vocês esse recibinho assinado para eles, que já vale para os controles de vocês, ao menos, para os controles, tá? Que já fica mais bonitinho quando não tem. Então, eu sempre indicava isso também, tá? Então, registrar e anotar, acompanhar essa pessoa que vai fazer tudo isso, né? E aí, organizar essas informações, tá? E aí, eu não vou falar muito de organizar agora isso, porque a gente, nessa aula, eu vou trabalhar com vocês e como organizar tudo isso. Então, pegar as notinhas, anotar no caixa e ter uma pessoa responsável. Com essas informações na mão, essa pessoa, então, vai organizar todas essas informações para que consiga justamente fazer aí, montar um fluxo de caixa, que é esse controle aí que a gente faz diário, semanal, ou no mínimo mensal, para conseguir fazer essa prestação de contas para o grupo. Gente, para mim, o sucesso dos grupos está nesse processo de confiança, respeito e transparência, tá? A Feirac deu certo, né, Adriana? Justamente por causa disso. E aí a gente aprendeu realmente aquela questão. Tem dificuldades? Tem. É fácil? Não é. Tem nada fácil na nossa vida. Acho que todas nós já sabemos disso, né? Todo dia todo dia a dia de luta, né? E não tem nada fácil, mas nessa reunião mensal, né, que a Feirac faz, que os outros grupos também, Lindete, a Ciele, a Aparecida, as demais falaram, todo mês elas fazem a reunião, mostrando justamente esse fluxo de caixa, para que todas enxerguem o que está sendo feito, e nesse momento, as demais, né, costureiras, artesãs, possam também tirar essas dúvidas, tá? É importante também, quem tem conta bancária vai também que fazer também isso da conta bancária. Então, também tem que tirar o extratozinho, né, da conta bancária que foi feito os pagamentos. Ah, professora, mas a conta bancária vem o débito da conta já a despesa lá debitada. Beleza. Então, tu guarda esse comprovando da energia, que tu já sabe que está escrito lá, energia elétrica. Então, já tem informação para colocar no fluxo de caixa. Mas se você for lá e fez um Pix, né, um tal mercadinho lá, ou tal loja de confecções, de aviamentos, então tu vai pegar o cupomzinho fiscal naquele valor e você vai escrever atrás, paguei com Pix. Porque na hora de montar tudo isso, tu sabe que não pagou com o dinheiro do caixa, tu pagou com o banco. Então, a pessoa que é responsável sempre tem que saber da onde que pagou, né? Pagou com o dinheiro do caixa ou pagou com o dinheiro lá do banco com PIX, né? Então, é importante também fazer isso. Alguém tem alguma pergunta antes de eu começar? Só vou fazer um comentário aqui da Francisca Damasceno. Ela disse que a cooperativa faz anotações em um caderno também, assim como outros que já relataram. E no caso delas, né, então, fazendo como foi a fala dela, no nosso caso, é prestação de serviços em alimentação, pois precisam encaminhar todas as informações para a contabilidade. Bacana, obrigada, Francisca, pelo depoimento. Certeza. Eu acho que é da Coopermups, não é? Estou achando que é a Coopermups. Avisa, Francisca, se é ou não. É sim, gente. Ah, a Coopermups, eu conheço lá, por causa da Fran da Etsol lá, que tem uma cantina, inclusive, e tem o pessoal das costureiras também, né? Mas tem também o pessoal da cantina do IEF lá,
E também elas também têm que fazer os controles bem direitinho, né? Porque é terceirizado, tudo controlado, muito bem. Pronto, então eu vou continuar aqui um pouquinho, tá, gente? Se tiver dúvidas, podem levantar a mão aí que Sandra tá vendo. Desculpa. E que um pouquinho vai ter atividade, né? Para mim não ficar só eu falando, né? Pronto. Então, o que é essa saúde financeira? Né? Então, a gente está falando de controles. Então, a gente sabe que tem que pegar a documentação, tem que anotar o que é de caixa, tem que tirar extrato bancário, tem que ter essa pessoa responsável, né? Mas para que também eu tenho que fazer tudo isso, né? Porque como é que eu vou saber se o dinheiro vai dar para o mês, né? Aí foi aí a Adriana que falou, não, desculpa, a Ciele, acho que foi que falou, ou o Lindete, ou a Adriana, que deixa um dinheirinho lá, o percentual, né? Acho que foi a Ciele, né, que falou que deixou um percentual, agora eu confundo, não, a Aparecida, falou que deixou um percentual na associação das vendas. Por que deixa esse percentual? Porque tem as despesas básicas da associação. Se a associação tem um local próprio, vai ter água, vai ter energia, internet, porque não tem como vender, muitas vezes tem a internet, né? Deixa um dinheirinho lá para o café ou para um lanche, né? Então, são despesas mínimas que vai ter o material de limpeza, né? Para o banheiro, para limpar. Falei coisas muito poucas aqui, mas assim, digamos, o mínimo, né, de despesas para manter. E aí, assim, tem que deixar um dinheirinho. Então, quando vocês falam assim que deixa um percentual, ou coloca uma taxinha por mês, é porque eu já entendo que esses grupos já sabem quanto que precisa para cobrir aquelas despesas mensais. Desculpa, gente. Só um segundinho. Desculpa. Voltando aqui. Então, assim, essa questão da saúde financeira é justamente isso, né? Saber quanto gasta aquela associação para se manter e como é que ela vai se organizar para isso. Sem isso, fica muito difícil de tomar a decisão, tá? Outra questão também muito importante, se não tiver esses controles, é muito complicado de saber, né? Se os produtos que vocês estão vendendo, estão sendo vendidos acima do valor que vocês gastaram para produzir. Quer dizer, o que com isso? Que vocês podem estar gastando R$ 30 para produzir um produto e vendendo por 25, tendo o quê? Prejuízo. Então, tem que ter esses cuidados também. Eu vou fechar. Parei aqui que a tosse tá chatinha. Pronto. E aí, uma pergunta para vocês. Como é que vocês fazem para pensar para o grupo de vocês ter essa boa saúde financeira, que vocês consigam realmente aí, né? Eu vi que já alguns grupos já têm essa questão de ter responsáveis, de prestar contas. Como que é essas questões? Como é que vocês estão conseguindo realmente, com esse percentual que vocês deixam das vendas, ou com esse caixinha que vocês deixam também todo mês, essa taxinha que as associadas deixam? Vocês estão conseguindo ter essa boa saúde financeira, estão conseguindo suprir essas despesas que vocês têm mensais? Não vamos pensar aqui os gastos com a produção, por enquanto, dos produtos, mas pensar em manter com a estrutura mínima os grupos de vocês. Estão conseguindo fazer isso já hoje nos grupos de vocês? Alguém poderia falar um pouquinho para mim? E aí vocês podem ir levantando a mão para quem for falando, e aí vão abrindo o microfone na sequência. Quem gostaria de dizer como é que está a situação financeira? Está indo bem? Está indo mal? Está indo mal. Graça?
Eu faço o controle ó, com esse livro caixa, tá vendo? É bem prático, porque tem as entradas, tem as saídas, tem todo o movimento do caixa, o histórico, as entradas e as saídas. É mais prático, o livrinho caixa. Muito bom, dona Graça. Que fica já bem certinho as entradas, saídas. Isso. É. Acho que está dando microfone, não sei se é o meu. É o meu que está dando microfonia, Sandra? Não, foi o da Graça. Ah, tá. Mas alguém pode me dizer se aquele valor que deixa da taxinha, do percentual que vocês deixam nos grupos, consegue cobrir essas despesas para manter o grupo, assim, a sede, o local, pagando água, luz, energia, um lanchinho, material de limpeza? Isso, eu estou ficando preocupada com a saúde Não financeira. é? E aí, mulher, a preocupação é tanta que vocês não querem nem falar, é? Porque hoje vocês estão mais cansadas. Nas outras aulas vocês foram bem mais participativas. Quem quer falar? Pelo menos mais uma mulher para socializar com a gente. A gente gosta tanto de ouvir vocês. Ah, eu gosto demais de ouvir elas. É tão bom ouvi-las. Eu acho A que elas Lindete vai falar. Fala aí, Lindete. Na minha associação, a gente, Fechou o microfone, Lindete. Abre de novo. na minha associação, que a gente tem um grupo dentro da associação. Eu sou a presidente da associação e sou a coordenadora do grupo. Aí a gente deixa todas dinheirinho para pagar os encargos da associação, a água, a luz, e comprar bujão, tudo a gente é organizado. Nesse caso aí, é organizado. Lindete, quando você fala deixa um dinheirinho, é um percentual do que vocês vendem ou deixa uma taxinha por mês? Só por curiosidade, para ver como é que você se organiza. Uma taxinha por mês. Pronto, é o que a FEIRAC também definiu deixar uma taxinha por mês por grupo e tal, no caso que eram vários grupos. E aí isso é uma coisa que vocês podem construir em cada grupo, né? Com as associadas, com as cooperadas, né? Porque isso você fez uma discussão também com o próprio grupo, né? De qual maneira seria melhor, não foi? Porque é assim, nós temos o grupo dentro da associação e tem os sócios que pagam a taxinha mensal também. Aí se reúne os sócios que pagam a taxa mensal, a gente tira uma parte, e o grupo, que também, do grupo, são todas sócias. Aí tira outra parte e paga as despesas da associação, e está dando certo. Ah, que bom, porque na verdade todos são beneficiados, né? Com a associação. Sim. Muito Sim. bom. Porque isso é uma construção que vai sendo feita justamente com os associados, com os cooperados, né? Você vai fazendo uma discussão mostrando, né, quanto que você tem naquele gasto por mês, não é assim? E aí as Isso. pessoas têm uma noção de que precisa contribuir para manter, porque através daquela associação, da cooperativa, né, as pessoas são beneficiadas, não é assim? Isso mesmo. O grupo que a gente se reúne toda semana, já sabe como é, e os associados, a cada 3 meses a gente faz reunião, e final de ano faz a reunião, mas final de ano mostra toda a prestação de conta direitinho, e o contador também toma de conta do que precisa ser feito, e está dando certo, graças a Deus está dando certo. Dona Lindete, e vocês mandam todo mês para o contador, ou de tantos e tantos meses? Para o contador, a gente, ele é anual. Sim, mas manda os documentos todo mês, como é que vocês fazem? Vou guardando, Vai guardando e tudo mandando. numa pastinha, tudo guardadinho, aí quando chega janeiro, final de dezembro para janeiro, entrego tudo direitinho,
Aí Para faz a ele fazer a prestação prestação a parte contábil, né? sim. Muito bem, Lindete, muito obrigada. Oi, Denise. Denise, tem a Marisa também inscrita e acho que a Francisca vai falar na sequência. Ótimo. Pode falar, Marisa. Boa noite, pessoal. Boa noite, pode falar, Marisa. Abre o microfone, Marisa. É que houve aqui um pequeno imprevisto, por isso que eu tranquei aqui o microfone. Ah, tá. Sim, na nossa associação, a gente faz a prestação de contas a cada 2 meses. Eu sou a atual tesoureira, então tudo que entra e tudo que sai, a gente deixa anotado, a gente anota no caderninho, né? Nós não temos muitos gastos, porque a nossa associação a gente só gasta basicamente com água. Assim, o que é mensal sempre, né? E energia. A cada 2 ou 3 meses é que a gente faz compras de tecido, linha, laço, aviamentos em gerais, que a gente trabalha com peças íntimas. A divisão depende muito das vendas, a divisão de dinheiro que eu falo, né? Geralmente, um exemplo, se a associação ganha R$ 1.000 em um mês, a gente sempre divide 700 e deixa 300 em caixa para as possíveis compras. Então, sempre funciona assim. Atualmente, também a gente não tem contador, quando a gente precisa fazer prestação de conta com a Receita, é que a gente vai em busca de um, mas geralmente a gente não tem. Boa noite. Muito Boa obrigada, noite. Marisa. Boa noite, meu nome é Geilza. Oi, Porque Geilza. nossa associação já venceu, né? A diretoria, a gente está para formar uma nova diretoria e estamos sentindo dificuldade porque a maioria das sócias não querem assumir a direção, entendeu? Aí não pode ficar só eu e Marisa. Aí uma disse que não quer, que não dá para ela, outra disse, e assim vai. Aí a gente está com a nossa associação atrasada, estamos tentando aí ver como é que faz. Amanhã nós já vamos ter uma reunião para buscar alternativa, como é que a gente vai fazer. E é isso, mas a gente nunca deixa o nosso caixa sem nada não, porque uma hora por outra há uma máquina quebra, a gente não consegue arrumar aqui, que a gente mora muito longe de Natal. E para a gente sair daqui para Natal, o custo é alto. Muito alto. Porque só de passagem a gente paga R$ 80 para ir. Aí gasta 160 de passagem, só uma pessoa, entendeu? Aí, quando é para fazer compras, geralmente, desde o início que a nossa associação foi feita uma reunião e as meninas decidiram que a maioria, na verdade, né, quando fosse fazer compra, teria que ir duas. E, na verdade, a gente achou melhor assim, e até hoje, quando vai duas. Aí, daí é assim, uma já é alto o custo e duas. Mas assim como a gente só faz compra em 3 meses, às vezes está precisando de uma coisa, tem uma pessoa conhecida lá, a gente pede para trazer, e assim a gente vai levando. Dona É isso. Geilza, por mais que vocês não tenham a parte contábil, não tenham contador ainda, é importante vocês fazerem esses registros, guardar tudo, porque quando forem precisar resolver essa questão contábil, como antes, acho que foi Graça que falou, ou foi Lindete, não lembro, que pega, né, todos esses documentos, entrega para o contador e ele faz retroativo essa contabilidade para deixar em dia lá Profisco. Fisco é a Receita Federal, Municipal e Federal, porque sem isso, né, você não consegue fazer compras governamentais pela associação ou buscar recursos, só como orientação. Então, é bom continuar fazendo esses controles, né, sempre guardar, para poder resolver essas questões, né, nunca deixar de fazer esses controles, só como dica, tá? Obrigada, Ana Geilza. Tá bom, tchau. Mais alguém, Sandra? Tem sim, tem a Francisca e tem um depoimento no chat. Pode Oi, falar, boa noite. Francisca. Boa noite. Boa noite.
A cooperativa ela tem dois formatos de prestar serviço, né? Que é de alimentação e de limpeza. Uhum. Quando é de limpeza, a gente tem um contrato com a instituição ou com a empresa, e aí é enviada uma nota fiscal, a pessoa faz o pagamento, e a cooperada que prestou o serviço deixa 20% para os custos, né? Tem os encargos, Confim, PIS, tudo isso. E quando é alimentação, a gente faz, aí pegou uma encomenda, né, um contrato, a gente faz as compras, guarda todos os comprovantes de compras, lista o que foi que gastou, né, e faz quantas pessoas trabalhou naquele evento, vai fazer o pagamento por pessoa, né, daquele evento, cada um assina o seu recibo, a gente faz uma pastinha com todos esses de documentação, de prestação de conta, de compras, de gastos, tudo isso para que a gente possa mandar para a contabilidade. A gente manda para a contabilidade de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, e aí a prestação de conta é feita anual, a contabilidade vem para a Assembleia, é ordinária ou extraordinária, que é anual, e faz a prestação de conta. Então, a prestação de conta da Copermups é feita anualmente pela contabilidade durante a assembleia que a gente faz anualmente. Muito bom, dona Francisca, mas tudo pega documentação. Como vocês trabalham muito, né, com essas questões até de pegar recursos, né, as empresas exigem muito nota fiscal de vocês, né, como é E cooperativa, né, então tudo que a gente faz tudo tem que nota ter nota fiscal. fiscal. E muitas vezes eu pego até comprovantes de vocês se estão em dias, né, com as... Peguei E as aí, certidões negativas. as certidões, para o pessoal entender o que são essas certidões que a dona Francisca está falando. Por exemplo, o IFRN vai contratar a Copermups, né? Por lei, é obrigatório que apresente essas certidões negativas. O que é as certidões negativas? É que está em dia com o quê? Com os impostos municipal, estadual, federal, que se tivesse empregados, né, com folha de pagamento, que está em dia também com o pagamento desses empregados, e assim por diante. São várias aí certidões. E aí, quem faz isso é esse contador, que ela falou muito bem aí, que faz todo, né, o controle direitinho de tudo que paga, com as notas, tudo que vende, né, que são as prestações de serviço, no caso deles, pagamento de quem trabalha, né, com essa questão também de alimentação, a questão da limpeza, para que esse contador imita isso. E aí é uma questão que tem que estar tudo organizadinho, para que senão eles deixam, né, de pegar esses contratos, né, Francisca, e deixam de ter as entradas, as receitas, né? Se a gente não tiver em dias com as certidões, a gente não consegue prestar o serviço. Não consegue prestar o serviço. Mesma coisa vai acontecer se for pegar as compras governamental agora, viu, gente? A mesma coisa vai acontecer. Claro que isso também é uma discussão que vai ser feita, né, depois. Você vai ter uma cooperativa para que represente todos os grupos, é uma discussão de agora. Mas também as compras governamentais, né, quando a gente for pensar aqui pela rede, somente vai conseguir pegar se tiver uma cooperativa, primeiro tem que ser uma cooperativa, porque não pode ser uma associação, e também que ela esteja toda regular, como a Copermup está falando aí, né? E tem uma pessoa responsável, né, Francisca, para fazer essa parte aí, né, toda certinha, né? De pegar a documentação. É você. Sou eu, Danice. Ah, é você, tá bom. É você, né? Aí então você é aquela pessoa chata, né? Verdade. É a pessoa que nem eu, né? Que tem que ficar, tipo, preciso da nota, preciso disso, preciso do cupom. E assim, tu já sai meio que treinado, né? Eu sei que Sandra também trabalha com projetos, eu trabalho com projetos também pela fundação, Sandra também, e a gente não pode gastar nada sem ter comprovantes também. Então, a gente é meio treinado já para sair, tem comprovante, tem nota, tem cupom. Tanto, Denise, que as meninas não querem fazer compra, viu? Não? Não, elas não querem fazer compra. Faz isso que você faz. Eu disse, então, tá bom. Além de fazer as compras, tem que fechar conta, tudo organizadinho, para quando for na Assembleia, tá tudo organizado. Exatamente, para entregar para o contador, para que você consiga prestar contas na Assembleia, está tudo bem transparente. Parabéns, viu, Fran?
Muito Obrigada. bom. Que bom. Tem a Fran e a Fran do IFSOL de lá, duas Fran. É. Muito bom, E aí obrigada. nós temos, obrigada, Francisca, muito boa Obrigada a sua, você. um bom complemento aqui para a nossa aula. A gente tem Carlos, mas antes de passar a palavra para ele, tem dois relatos aqui, uma da Gidanilda Santos, que ela diz que para ser financeiramente saudável, é necessário que as receitas sejam maiores que as despesas, ou seja, gastar menos do que se ganha. Além disso, envolve controlar gastos, criar um planejamento orçamentário, manter uma reserva de emergência e investir de forma inteligente. E a Rosilene, ela diz o seguinte, que gostaria que todas da Associação da Feira de Upanema tivessem participando dessa aula, que é muito boa, né, com as suas experiências. Carlos, a palavra é sua. É bem rapidinho, professora Denise, só para mostrar um pouco, porque na maioria das associações só faz a contabilidade não mês a mês, mas só na virada do ano, em janeiro. Muitas vezes é para um custo econômico para a associação, porque quando faz mês a mês, o contador ele vai cobrando mês a mês. Então, normalmente, as associações, sobretudo aqui na região do Seridó, vão fazendo mês a mês e guardando. E só repassam para o contador no começo do ano, porque só paga um mês, na verdade, né? Tem contador que faz esse processo aqui, cobrando um valor menor do que se estivesse recebendo essa prestação de conta mês a mês. Obrigada, Carlos. Nossa, isso é muito bom saber, porque muitas vezes aqui em Natal a gente tenta fechar com o pessoal e eles estão cobrando horrores, tipo meio salário por mês, valor muito alto. Agora eu entendi, dá para negociar um valor anual como se fosse uma parcela só, porque entregaria por ano, né? Assim, entregaria uma vez por ano, entendi. E aí, só não podemos esquecer, né, Carlos? Esse controle tem que ser feito diário, registrado diário, para entregar toda a documentação de uma vez só. Se não tivesse essa documentação, o contador não tem como fazer, viu, gente? Ele vai ficar perdido e essa prestação de contas não vai retratar a realidade da associação ou da cooperativa. Quer complementar mais alguma coisa, Carlos? A nossa realidade aqui, eles cobram um salário Um para salário. fazer a prestação de conta do ano todo. Agora, eles só recebem, por exemplo, em janeiro. Então, todas as associações fazem bonitinho esse controle de nota, né? Até às vezes digita a prestação de contas. Que né? legal. Mas para mandar mesmo para o contador, só manda um único mês, porque é uma forma de economizar o custo com contadores. Aqui na região do Seridó é assim, eles cobram um salário para fazer toda a prestação de conta e fazer as declarações que precisam ser feitas. Aí, até para o escritório, recebe tudo junto, lançou no sistema, né, aquele processo técnico burocrático, e assim facilita em custo para as associações. E fica bom para o contador também, a boa negociação, viu, Carlos? Isso eu vou tentar negociar por aqui também agora, viu? Obrigada, viu? E é isso, Denise, pode seguir. Pronto. Excelentes colocações, muito obrigada, viu? Contribuindo muito aqui com a nossa aula, tá? Pronto. Já falaram aqui, né? Inclusive, eu não lembro quem foi a pessoa que fez um resuminho para a gente, Sandra, foi Danilda, né? Que fez um resumo no chat. Foi. Foi, ela fez um resumo muito bom, né? Para ter uma Danilda Santos. Isso, muito obrigada. Fez uma excelente colocação, né? Que resume justamente essa questão do controle contábil e financeiro. Então, assim, deixar bem claro, vou falar de novo, né? Sem controle financeiro, a gente não vai ter um controle contábil que vai servir para a tomada de decisões nossas, né? Não vai servir, tá? Então, o que é, né? Essa importância, né? Como é que se faz, né? Esse controle contábil financeiro. Primeiro é esse entendimento, né? Eu gosto muito de trabalhar, inclusive, com meus alunos em sala de aula, né? Que nós temos as entradas e as saídas, né? E aí eu gosto de usar dois termos, né? Nas entradas, nós temos as receitas, e aí nessas receitas, aí também tem outras entradas de dinheiro. Pode ser também, desculpa,
Os empréstimos, que pode pegar financiamento, empréstimos, nós podemos ter o que nas entradas? Muitas entradas de dinheiro, né? Não só as receitas, nós podemos ter as taxinhas que vocês falaram, dos próprios associados, cooperados, aquele percentual que vocês deixam, né? Das vendas também para cobrir. Nós podemos receber doações das associações também para ajudar. As associações podem escrever projetos e receber recursos financeiros do município, estado, união. Então, são entradas de dinheiro, né? Da onde que vem esse dinheiro? São nossas entradas, né? Não são receitas, mas são as entradas de dinheiro. E nós temos aí as saídas de dinheiro, né? Que são os gastos, né? Porque aí esses gastos vão ser muitos gastos, que podem ser aí as despesas que vocês falaram. O que são essas despesas? Que é mais focado aí no que você tem daquelas despesas fixas lá, que você tem da associação da cooperativa, água, luz, telefone. E tem outro terminho que a gente vai ver mais na outra aula, que são os custos. Os custos, eles são mais do que Sandra, Marcos, não lembro da outra professora da aula, trabalhar na questão da produção, que eles vão acontecer quando vocês vão estar produzindo, né? Ou artesanato, né? Ou as costuras de vocês, né? Teve alguém que falou antes, falou, olha, de vez em quando, cada 3 meses, a gente vai e compra, né, os aviamentos, os materiais, então a gente tem esse gasto aí com esses aviamentos e materiais. Tudo isso são saídas de dinheiro, a gente só muda o nome, né? Despesa, o que tem todo mês, e esses custos aí, é o que tem quando a gente gasta para produzir. É só uma maneira de falar, tá? Então, tudo que sai de dinheiro, né, a gente fala que é saída, e tudo que vai entrando, né, de dinheiro, né, são as entradas nossas de dinheiro. Francisca, né, pegando os nomes aqui para não atrapalhar, Francisca Coopermus falou, eu uso um livro caixa. Livro caixa cooperativa, como tem mais movimentação, eu não tenho aqui para mostrar. Mas o livro caixa, ele fica mais fácil de... Você compra uma livraria, só que aí você não tem um custo, que talvez nem é necessário, porque o caderno resolve. Mas no caso da Coopermubis, como eles têm movimentação maior, e tem que fazer com certeza esse controle de caixa diário, para não se perder, é melhor mesmo o livro caixa, porque já é uma organização maior, uma cooperativa maior. E aí nada mais é que uma folha que diz, né, lá qual o saldo anterior, quanto que teve de entrada numa coluna, quanto teve de saída na outra e quanto sobrou de dinheiro naquele dia, tá? Então, é isso que a gente faz de controles aí contábeis e financeiros. Então, vamos lá. Então, para a gente fazer esse controle contábil, essa contabilidade, então a gente fazer, né, esses controles financeiros. E aí a gente vai ter esses gastos que são saída e essas receitas, né, outros dinheiros que entram, que são as entradas. Na apostila de vocês, eu acho que não colocou qual é a página aqui, viu? Mas tem um exemplozinho aqui, que a gente vai fazer junto, tá? Ou vocês pegam a apostila de vocês, Sandra, eu vou dar um minutinho aí, tá? Para elas pensarem, tá? E aí vocês vão colocar aqui. Então, para que a gente consiga fazer esse controle financeiro, primeira coisa que precisa saber se isso é uma entrada de dinheiro ou é uma saída de dinheiro. Nossa, professora, mas é uma coisa tão simples. Mas é bom a gente pensar sobre isso, né? Porque muitas vezes, né? É bom também as demais que estão ouvindo aqui, muitas vezes não são elas que fazem essa parte financeira, que as coisas também não são tão difíceis assim. Eu não quero ficar nessa parte financeira, não quero ficar nesses controles. Mas é mais por medo mesmo, porque é tudo muito simples, é tudo uma lógica. Claro que eu não sei costurar, mas só para avisar vocês, em alguma vez na minha vida, quando eu tinha 18 anos, já fiz corte e costura, já costurei, viu, gente? Consegui fazer isso, tá? Depois eu não retomei. Então, assim, como é que eu consegui fazer? Porque eu fiz um curso, fui capacitada, e com esse curso eu consegui fazer, agora não lembro mais, não lembro mesmo, tá? Mas o que eu quero dizer que essa parte financeira também tem ferramentas, né, que a gente utiliza e a gente se treina para fazer,
né? Acho que Francisca vai dizer, todo mês é a mesma coisa, eu já faço isso de olhos fechados. Ou as demais também que falaram, Aparecida, Lindé, vão dizer a mesma coisa, do mesmo jeito eu te faço todo mês, né? Então, assim, primeira coisa que tem que, para esses controles financeiros, é entender o que entra e o que sai para poder fazer esse controle do caixa ou do banco, tá? O que eu posso fazer? Vocês têm a apostila de vocês? Não sei, Sandro, vocês têm a página para dizer para elas aí? Tem. Eu fui olhar, mas a Mércia foi mais rápida do que eu, e ela já indicou no chat que é a página 43 da cartilha. Pronto, Tá? então eu vou dar um minutinho, pode ser, Sandra? Para que elas olhem a cartilha delas, e quem não tem a cartilha na mão pode responder no seu caderninho mesmo, tipo 1 é isso, 2 é isso, 3 é isso e 4 é isso, tá? Então, o primeiro item, vende 2 camisetas por R$30 cada. Isso é uma entrada, receita ou é uma despesa? Reparo de infiltrações na associação. Isso é uma entrada de dinheiro, é uma despesa, saída. Contratação de empréstimo. Isso é uma entrada de dinheiro, é uma despesa, saída. Compra de etiquetas e embalagens. É uma receita, entrada ou é uma despesa e saída. Aí a gente vai dar um minutinho para vocês, tá? Para vocês pensarem. Para quem ainda não se achou, é na página 43 da cartilha. Obrigada, Sandra. Já temos o nosso primeiro minuto. Então, vamos lá. Eu vou diminuir aqui, porque eu não quero mostrar lá, tá? Vamos lá. Venda de 2 camisetas por R$30. Vocês vão lá, né, compra a mercadoria, produz as camisetas e vão vender. Quando vocês vendem, acontece o quê? Alguém fala aí para mim delas. Vai entrar dinheiro na associação da cooperativa ou vai sair? Vai entrar. Entrar? Todo mundo concorda? Então, é uma receita. Aí? Então, é isso. Isso. Então, lá no caixa, né, no nosso caderninho, a gente vai colocar o quê? Que entrou dinheiro. Não colocamos nem o valor aqui, né? Se fosse colocar o valor, seria quanto? 30 vezes 2 seriam R$60, não é isso? No nosso caixa. Então, seria uma entrada, não é isso? Todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida? Não? Então, tá ótimo. E aí, aconteceu na nossa associação, infiltração com essas chuvas, graças a abençoadas chuvas, mas infiltra, né? E aí, aconteceu essas infiltrações na associação. E aí, eu tenho que fazer o quê? Contratar alguém, né, que vai lá resolver isso. E teve um gasto de R$250. Tá entrando ou tá saindo dinheiro? Tá saindo. Saindo e sai todo mundo chorando, né? Despesa. Então, lá no nosso caixa, vai colocar o quê? Lá no caderninho que tá saindo do nosso caixa, tá saindo. Deixa eu arrumar minha saída aqui, que tá feia, ver a minha saída. Despesa de R$250, tá? Então, é esse o trabalho de nossas queridas responsáveis tesoureiras, elas ficam lá no caixinho, no caderninho, colocando. E aí, foi identificado que essa associação pegou um contrato grande e precisou de dinheiro. Foi lá no banco e contratou um empréstimo de R$25 mil. Quando você está contratando esse dinheiro, está entrando esse dinheiro na cooperativa, associação. Oi, está saindo ou está entrando? Está entrando. Entrando, porque é quando vocês fizeram o contrato. Não é isso?
Quando vocês forem pagar, aí vai ser o quê? Quando for pagar esse empréstimo? Saída. Muito bem. Lembrando que a pessoa que for lá no banco fazer esse empréstimo tem que pegar esse contratinho e colocar lá também nos controles de vocês, para vocês saberem quantas parcelas depois, para poder dar saída. Então, nesse momento que pegou dinheiro, esse dinheiro, depois assinado o contrato de empréstimo, vai ser liberado da conta corrente, então, é uma entrada de dinheiro. Aí, vocês precisaram comprar mais alinhamentos aí, né, ou materiais para produção, que são etiquetas e embalagens para produção de vocês, de R$30. Essa compra vai ser entrada ou saída do caixa? Saída. Saída. E o que a gente não pode esquecer? De Deixa eu pegar só a avisar, nota. gente, só para não dar o eco na fala da professora Denise, quando vocês forem falar, abram só na hora que vocês forem falar, e assim que terminar de fazer a fala, podem desligar o microfone, porque aí não dá esse retorno na voz dela, tá bem? Obrigada. Obrigada, gente. Então, olha só, nós temos entrada, venda de camiseta de R$60, pagamos infiltração de 250 é uma saída, entrou empréstimo de R$25 mil e comprou etiqueta de R$30 foi uma saída. Então, isso quem faz os controles financeiros faz isso, tá? Lá na cooperativa ou na associação, tá? E aí, o que é isso, gente? Aqui, a gente está confortável porque entrou R$25 mil nesse mês, não é? Estaria confortável, concorda comigo? Porque teria esse dinheiro aqui para suprir aí as despesas, os custos, né? Mas, digamos, né? E aí, tem grupos, né? Tem associações, como acontece na nossa casa, chega final do mês, acabou o dinheiro, ou faltou dinheiro, que a gente faz o quê? Pendura a conta, não é assim que a gente fala? Nós somos muito acostumados, nós, na pessoa física, nosso pendurar conta, é tudo no cartão. Coitado desse cartão de crédito. Eu penduro tudo porque eu já vou gastando desse mês para o próximo mês, parcelo para o outro e assim por diante. Nada mais é que pendurar a conta, tá? Então, o que acontece? Geralmente acontece isso, gente. O dinheiro do mês não dá, e aí a gente tem que fazer o quê? Né? A gente tem que pensar em um capital de giro. O que é esse capital de giro? Um exemplo, vocês vão pegar, né, vão vender aí, né, não só nas compras governamentais, né, ou no mercado privado, vou pegar um pedido grande. Mas e aí, quando vai pegar esse pedido grande, muitas vezes você precisa comprar algumas coisas à vista, você não consegue comprar tudo a prazo. E aí você precisa de quê? Justamente pensar em ter esse dinheiro, né, e ver um dinheiro necessário para suprir as necessidades dessa cooperativa associação. Por enquanto, os grupos que falaram estão dando conta, né, com a taxinha dos associados, com esse percentual que deixam, né, conseguem suprir as necessidades mensais, né. O que é o capital de giro? É um dinheiro que você precisa, muitas vezes, tá, para não parar de funcionar. Ai, professora, mas é ruim pegar dinheiro emprestado. Não é ruim pegar dinheiro emprestado se você, né, a cooperativa, a associação já tem um pedido certo, né? Olha, vou conseguir lá com o Hospital do Coração, ou com a Liga lá, né, de Caicó, Currais Novos, fechar um pedido de jalecos, e aí você sabe que vai estar recebendo esses jalecos, né, depois, esse recurso, e para isso tu vai sim um dinheiro que é chamado capital de giro, para você poder comprar alguns materiais que você não vai conseguir comprar à vista a prazo e para começar a produzir. Então, isso é um chamado capital de giro. Vale a pena? Vai valer a pena, sim, se é um recurso com juro mais subsidiado, com linhas de crédito mais subsidiado. Tenho certeza aí que até a Coopermup deve pegar muitas vezes para suprir aí as necessidades também com linhas de crédito mais subsidiadas. Então, isso é chamado capital
de giro, tá? Só para vocês entenderem, tá? Que entre o que você tem de entradas e saídas, muitas vezes o dinheiro não chega para aquilo que você planeja, né? Dentro daquela associação, daquele grupo, e você precisa aí pegar um capital de giro, tá? E aí, então, vamos falar um pouquinho agora desse bendito caixa. A gente sabe aí, e quem falou com a gente até agora, né, que faz esse caixa aí, né, no caderninho, ou Francisca que faz no livro caixa, alguém falou que faz uma planilha do Excel, eu brinco, tá? Não interessa se é no livro caixa, se é no caderninho, se é na planilha do Excel, o importante é que seja feito, tá? Isso que é o importante. O que não pode, né, é deixar de fazer, tá, gente? Ah, professor, mas eu não consigo fazer isso diário, eu tenho 50 mil coisas. Não tem problema. Você guarda suas notinhas lá, uma vez por semana você senta e faz. Eu já sou daquela que eu tenho que anotar na hora, então eu já gosto de sair com as minhas coisas na bolsa, né? Quem leva o caderninho já pode levar na hora e anotar para não esquecer, né? Cada um tem uma maneira de fazer. O que não pode deixar é de fazer, né? Então, assim, esse fluxo de caixa, aquilo que a gente viu anteriormente, nada mais é do que a gente separar o que é entrada, saída de dinheiro, né? E aí, com isso, inclusive, vocês registrando o que entra e sai do dinheiro todo mês, vocês vão ver o que vai faltar ou não para buscar esse capital de giro, que pode ser uma taxa, um empréstimo, né? Pode ser buscar um recurso também do edital, tem várias maneiras, tá? Então, assim, o que é imprescindível? Porque eu falo assim, gente, peguem o cupom fiscal, leve um recibo junto e a pessoa coloca lá a data que foi, o que foi, né? Um recibo impresso, se a pessoa não tem nada para dar para vocês no local que comprou. Porque quando a pessoa vai fazer o lançamento lá no livro caixa, no caderninho, quando o contador vai lançar isso lá na contabilidade, e é um sistema, viu, gente? O contador lança num sistema lá na internet, que é online, e a primeira coisa que pede é a data. E aí ele já trava aí, tá? E aí, sem a data, ele já vai ligar lá para alguém da associação. Que dia foi isso, né? E aí a pessoa já começa, ai, que chato, né? Já começa a ficar assim, né? Então, não tem como a pessoa registrar. Quanto mais informação vocês tiverem para dar para o contador, que é esses documentos mesmo, do cupom fiscal, do recibo, da nota, melhor vai ser essa contabilidade, melhor vai ser a prestação de contas, tá? Então, para isso, tanto para fazer o caixinha, né, que é o responsável financeiro, o tesoureiro da associação do grupo, vai precisar da data da movimentação, do valor envolvido e descrever o que foi feito. Coitado desse tesoureiro, coitado desse contador. É a coisa que eu falo sempre nas minhas capacitações. Nem tesoureiro, nem contador não faz mágica. Contador, ele registra os fatos, o que aconteceu. E aí, se não tem nada que ele consiga olhar para ver e para registrar, ele não consegue fazer nada direito, tá? Então, para isso, ele precisa realmente que vocês façam tudo isso direitinho, tá? E aí, realmente, para fazer esse fluxo de caixa, fazer esses controles, cada grupo realmente tem que ter uma pessoa, mais pessoas para fazer isso. Por que eu falo isso, gente? Anos, né, que eu tô com os grupos assessorando, mas também como contadora, que fui há anos e anos, também trabalho direto com essa parte contábil e financeira, com as cooperativas, aqui no Unicapes também eu continuo dando suporte para outras cooperativas aqui no estado. E há anos e anos eu sempre falo, gente, tem que ter responsáveis, não quer dizer que aquele responsável vai ter que fazer só isso, né? Por que eu falo isso, gente? Primeiro que é muito minucioso essa questão do dinheiro, né? Dinheiro, como é que é depois que some não volta, não é assim? Então, assim, quem mexe com o caixa, com a questão do banco, não estamos falando questão de confiança, né? Mas é uma questão, assim, é importante ter essa pessoa, porque assim, não, eu peguei R$100, fui lá e paguei, entreguei 90 para o outro, que foi lá e gastou, que não me devolveu a nota de 20, que não fechou com o outro valor,
E aí vira uma briga entre quem está fazendo as coisas, não por maldade, mas por correria, né? Então, assim, geralmente é importante ter um responsável ou dois responsáveis que se comuniquem em relação a isso, tá? Para fazer também esse controle de caixa, esse fluxo de caixa, é importante. Hoje em dia, eu só uso a calculadora no celular, tá? Mas eu lá, como veio lá eu venho antes das tecnologias, dos computadores, dos celulares. Antigamente eu usava uma calculadorazinha mesmo manual, que é super baratinha. Tu compra por 5, 10 reais em qualquer local, tá? Quem tem dificuldade de usar o celular, a calculadora, pode usar uma calculadora mesmo, pequenininha. E quem é bom no Excel já vai fazer isso no Excel, somando, diminuindo, dando saldo, que já é outra coisa também, tá bom? E aí aqui, essa planilha nada mais que representa aí um pouquinho do que é, né, esse registro diário, né? Aqui tem um exemplo bem simples lá de junho de 2025, das entradas e saídas, aquilo que a gente viu um pouquinho antes. Então, o que a pessoa faz? Escreve no caixa. 4 de junho, compra de tecido, como é compra de tecido, é uma despesa e é uma saída. Beleza. Para o fluxo de caixa, compra de tecido, tá perfeito, gente. A pessoa foi lá na loja de confecções, comprou tecido e não trouxe cupom fiscal, nota fiscal, nada. E aí, coitadinha da pessoa que vai fazer os custos depois. Por quê? R$ 200 é compra de tecido. Mas aí pode ter 3, 4 tecidos diferentes, e aí com metragens diferentes e preços diferentes. Como é que a gente vai fazer curso nas próximas aulas se a pessoa não pegou a nota? Então, já temos 2 problemas. Primeiro problema, não tem uma nota, mandar para o contador. Não fica isso registrado com uma nota lá na contabilidade de vocês, tá? Não tem um processo de transparência. Não estou dizendo aqui que as pessoas não são de confiança ou transparentes, mas todo associado e cooperado, em qualquer assembleia de prestação de contas, pode pedir: olha, essa nota de R$ 50 mil que vocês gastaram, eu quero ver. Inclusive, em várias assembleias que era contadora de cooperativas, no meio eu levava todas as caixas da contabilidade de um ano, porque no meio da assembleia algum cooperado queria ver uma nota, que é o direito dele olhar a nota fiscal, inclusive, é o direito do associado e cooperado. Então, eu já fiz prestações de contas também em assentamentos rurais, que a gente levava um quadro e eu levava lá todas as caixinhas com as comprovações. E no meio da assembleia, se alguém via, por exemplo, teve uma diária no valor X, aonde esse povo foi? Estava escrito diária para ir negociar tal coisa do assentamento. E aí, ninguém sabia explicar isso na hora, porque nem compra de tecido. Eu ia na caixinha, no dia 4 de junho, pegava o documento, explicava e passava para todos da Assembleia olhar. Então, esse processo é muito importante, tá? Dia 6/6, teve uma entrada de R$ 2.000 de receita, dia 10 de junho, um pagamento, né, de energia de R$ 100. Alguém fez alguma pergunta, Sandra? Fui eu mesma. Como a aula ela vai até tá às na hora, 9 né? horas, Sim, né? Só para poder te orientar onde você gostaria de eventualmente parar para a gente continuar na próxima aula com as Pronto. mulheres, já que nós teremos 3 dias desse Exato. assunto, né? Pronto, perfeito, Sandra. Eu vou deixar uma atividade para elas fazerem, então. Vou só terminar essa partezinha, tá bom? Obrigada. Fique à vontade. Me animei demais. Tava com saudades, viu? Da aula já, tava com saudades. Pronto. E aí, então, vocês entenderam. Toda vez a pessoa responsável vai colocar a entrada, que entrou com a data, a descrição e a despesa também. E vai colocar atrás o caixinho, como a Francisca falou também, toda a comprovação disso aqui também. Independente se é planilha do Excel, vai imprimir para colocar a comprovação junto. Independente se é do caixa, né, como a Francisca falou, ou se é do caderninho daquela folha, vai colocar as comprovações também. Quando chega no final, tá, nós temos que saber o quê, tá?
que nós vamos ter um saldo inicial e um saldo final. Só para fechar até aqui, tá, Sandra? Então, assim, todo mundo que trabalha com caixa é como nós em casa, né? Todo mês sobrou na conta do banco R$2, mas sobrou R$2. Ah, eu tenho no meu bolso R$10. Era dia 31 de março, mas dia 1º de abril eu tinha lá R$500 no bolso. Então, isso é meu saldo inicial. Por quê, gente? Na associação, na cooperativa, chega final do mês no caixa ou no banco, tem um saldinho, nem que é R$1, R$2, R$3. Então, quem faz esse controle de caixa ou fluxo de caixa, sempre tem um saldo inicial, né? E um saldo final, que é o quê? O exemplo aqui. Essa associação iniciou o mês de junho com R$500, pagou R$200 de tecido, recebeu R$2.000 de vendas e pagou R$100 aqui de energia elétrica. Então, se a gente pegar R$500 de saldo inicial, mais R$2.000 que entrou, menos R$300 de despesa, nós vamos ter um saldo ainda para junho, R$2.200. Quer dizer que esse mês estaria tranquilo, tá bom? Então, assim, deu bem certo, viu, Sandra? Os meninos são bons bolsistas, tá? Agora, não sei qual a página, vocês puderem olhar para mim, gente, isso vai ficar no tema de casa, coisa de professor, né, Sandra? Não sei nem se a gente pode, né, dar tema de casa aqui, pode? Pode sim, está previsto na cartilha. Na verdade, está previsto no curso uma carga horária de exercícios no coletivo, individualmente e no coletivo. Está previsto isso no curso. Beleza. Então, fazer a lição, né, pós a aula. Pronto. Se alguém puder só olhar a página para mim, eu agradeço enquanto eu vou explicando aqui. Então, o que vocês vão fazer para a semana que vem, que já está todo mundo cansado, ainda mais que é finanças, né? Eu sei que é mais complicada a parte financeira para vocês. O que vocês vão tentar fazer em casa? Ah, mas eu não sou responsável da parte financeira, mas eu acho importante vocês fazerem isso por quê? Porque poucos querem fazer a parte financeira, então eu acho que cada uma do grupo, ou cooperado, ou associado, é bom fazer esse exercício, porque quando for lá fazer qualquer gasto, qualquer compra, saber já dessa importância, trazer aquele comprovante, trazer o dinheirinho que sobrou lá, deu R$20, mas sobrou só 50 centavos. Mais 50 centavos, a tesoureira vai ter que prestar contas no final do mês. Então, entender o quanto é importante esse caixa. Então, assim, só tem essa atividade para fazer para a próxima semana, aí a gente começa a semana que vem resolvendo ela. Podem falar para mim, por favor, qual a página? 48. Página 48, tá, meninas? Começa na 47, para ter essas informações, e finaliza na página 48. Pronto. E vocês vão começar aqui, pensar que tem um saldo inicial de 800. Então, quando vocês for fazer, vocês vão registrar o que é entrada, o que é saída, e vão colocar qual o saldo final lá aqui embaixo no saldo final, mas tem a outra página lá na cartilha que dá mais espaço para vocês fazerem. Tá bom, gente? Super agradeço, deu super certo, super mega agradecer aqui os bolsistas que fizeram essa linda apresentação para mim, tudo muito lindo, agradeço toda essa equipe maravilhosa que deu suporte hoje, e estava com tantas saudades da aula, fiquei feliz agora que vou ficar várias semanas com vocês, nem sabia que estava com tantas saudades, viu? Obrigada. Boa noite e uma ótima semana até a próxima terça-feira. Muito obrigada, professora Denise. Mulheres, aproveitem para fazer os exercícios e tirarem as dúvidas com os bolsistas. E, Denise, eles realmente são maravilhosos. Incríveis. Muito obrigada, gente. Excelente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Está todo mundo elogiando.